Olá pessoal, bem-vindos à sequência de vídeos falando sobre geografia. E nessa sequência aqui nós vamos falar em específico do Sistema Solar e a Terra. O primeiro e mais importante elemento do Sistema Solar é o Sol, né? Ele é o astro luminoso. O Sol está queimando, entre aspas, há mais de 4,5 bilhões de anos. Ele é constituído por uma massa de gases, né? E principalmente o hidrogênio e o hélio, porque a gente sabe que o Sol passa a maior parte da sua vida transformando hidrogênio em hélio. E quando ele termina em sua vida de transformar hidrogênio em hélio, quando não há mais hidrogênio para transformar em hélio, ele morre. E a gente prevê, né, que esse acontecimento demore muito tempo para acontecer, né? Enfim, vamos prosseguir. Então, a gente viu que o Sistema Solar tem como astro central o Sol. Nosso sistema planetário está localizado na galáxia Via Láctea. O Sol... Nosso sistema solar consiste em nossa estrela, o Sol, e em tudo o que está ligado a ele pela gravidade. A gente viu num vídeo anterior aí, no vídeo 2, né, sobre astronomia, a gente viu que o sistema solar é constituído pelo Sol, 8 planetas, junto com seus anéis e satélites, planetas anões, asteroides, meteoroides, cometas e meio interplanetário, certo? Quais são os 8 planetas que a gente tem aí? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. De novo, para você não esquecer. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Planetas anões, como Plutão, dezenas de luas e milhões de asteroides, cometas e meteoroides. Bom, vamos fazer uma reflexão agora. Para que o planeta tenha água no estado líquido, precisa de núcleo quente. A distância ideal da estrela mais perto e a atmosfera no planeta. Para a gente ter vida no planeta, precisa de água. E para o planeta ter água, precisa de núcleo quente. No estado líquido, né? Água no estado líquido. Precisa de núcleo quente. A gente precisa que ele tenha uma distância ideal da estrela mais perto. E a gente precisa que ele tenha uma atmosfera no planeta. Certo? A gente tem a informação que o Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, esses 4, são externos, gasosos, jovianos e gigantes. Externos, gasosos e joviantes. E jovianos e gigantes, tá? 4 com 4 características, certo? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, os últimos do sistema solar, os 4 últimos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são externos, gasosos, jovianos e gigantes. Plutão, a gente sabe e vimos que é considerado planeta anão. Por quê? Porque ele apresenta as seguintes características. Ele é pequeno e tem uma órbita excêntrica, tá? Nós falamos, então, dos planetas externos, né, os 4 últimos, e as características deles. Gasosos, jovianos e gigantes e externos, né? Então, vamos lá. E a gente tem os planetas internos também, né? Então, os planetas internos são rochosos, telúricos e pequenos. Rochosos, telúricos e pequenos. 3 características simplesinhas, são os 4 primeiros planetas aí do nosso sistema solar, são os internos: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Belezinha, belezinha.
Bom, além dos 8 planetas, né, que orbitam o Sol, a gente tem também no Sistema Solar o cinturão de Kuiper, que fica além da órbita de Netuno, tá? Este é um anel de corpos gelados, pouco ocupado, quase todos menores que o mais popular objeto do cinturão de Kuiper, o planeta não Plutão, né? Então, além das bordas do cinturão do Kuiper, está a nuvem de Oort. Oort, I don't know what se pronuncia essa palavra. How se pronuncia, né? Bom, brincadeiras à parte, esta gigantesca concha esférica envolve nosso sistema solar. Nunca foi observado diretamente, mas sua existência é prevista com base em modelos matemáticos e observações de cometas que provavelmente se originam lá. A nuvem de Oort, ou Oort, me corrijam se eu estiver errado, da forma que eu estou pronunciando, é o limite da influência gravitacional do Sol, onde os objetos em órbita podem girar e retornar para mais perto de nosso Sol. Estrutura. A ordem e a disposição dos planetas e de outros corpos em nosso sistema solar se devem à forma como o sistema solar se formou. Galerinha, perto do Sol, apenas o material rochoso poderia suportar o calor produzido quando o sistema solar era jovem, como nós, né? Por esta razão, os primeiros 4 planetas, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, são planetas terrestres. Eles são pequenos, com superfícies sólidas e rochosas. Pessoal, então a gente viu que o sistema solar, apenas o material rochoso poderia suportar o calor produzido quando o sistema solar era jovem. Por que eu falei jovem assim como nós? Porque todos nós somos jovens. Se a gente está aprendendo coisas novas, se a gente está buscando estudar, a gente está sempre buscando ampliar nossos conhecimentos. Não tô entendendo porque só tava piscando um olho aqui, meio esquisito, né? Enfim, todos nós somos jovens. Se nós temos essa vontade de aprender, vontade de viver, somos jovens. Beleza? Então bora lá. Enquanto isso, os materiais que estamos acostumados a ver, como gelo, líquido ou gás, se estabeleceram nas regiões externas do jovem sistema solar. A gravidade juntou esses materiais e é aí que encontramos os gigantes gasosos Júpiter, Saturno e os gigantes de gelo Urano e Netuno. Beleza? A gente considera-se atualmente um conjunto de 8 planetas que se dividem da seguinte forma: planetas terrestres ou internos, que têm órbitas internas ou mais próximas do Sol, planetas jupiterianos, jovianos ou externos, que é o que a gente estava falando, e planetas anões. Vamos ver agora e falar um pouquinho sobre satélites. Satélites. Um satélite natural pode ser definido como um corpo celeste que gira em torno de um planeta em consequência da gravitação. Em nosso sistema solar, existem 138 satélites. Então, no nosso sistema solar, existem 138 satélites. A Lua é o satélite natural da Terra. Isso aí, gente. Ó. A Lua é o satélite natural da nossa linda, maravilhosa Terra. Os demais que possuem satélites são Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno e Plutão, tá? Todo corpo celeste que gravita em torno de outro é chamado de secundário companheiro. Um satélite artificial é um veículo espacial
artificial, tripulado ou não, posto a girar em torno do Sol, de um planeta ou de um satélite, geralmente com o objetivo de investigação científica. Então, satélite natural é um corpo celeste que gira em torno de um planeta. Então, se perguntarem, defina satélite natural. É um corpo celeste que gira em torno de um planeta. Um satélite artificial é um veículo espacial para investigação científica, com objetivo de investigação científica, né? O primeiro satélite artificial da Terra foi o Sputnik, beleza? Aí a gente não vai entrar muito em detalhe nesse Sputnik, se você quiser dar uma pesquisada depois. Vamos prosseguir aqui, que o nosso tempo do vídeo tá acabando e a gente ainda tem a parte 4 aí do vídeo, então bora lá, né? A Lua da Terra é o único lugar, além da Terra, onde os humanos colocaram os pés, beleza? Isso é uma informação que a gente vê depois também. A Lua é responsável por marés e por guiar os seres humanos. Como assim? Por meio de fases e posições. Ela foi formada depois que um corpo do tamanho de Marte colidiu com a Terra. Foi formada depois que um corpo colidiu com a Terra. Lua, proteção e regulação das marés. Ela gira em torno da Terra e sua órbita estabelece diferentes fases quando a iluminação de sua superfície muda. Vamos lá. As fases da Lua são os diferentes aspectos apresentados pela Lua durante o seu movimento de revolução ao redor da Terra. As principais fases são Lua Nova. Bora lá. Vamos ver cada uma dessas com um detalhezinho mais tchananã e rapidex, né? Lua Nova. Quando a Lua se encontra em conjunção com o Sol, então ela tá entre o Sol e a Terra. Lua Nova entre o Sol e a Terra. Lembra do vídeo que eu fiz da maré de cisígia e maré de quadratura, que eu coloquei lá, Lua Nova entre o Sol e a Terra. Sol e a Terra. Lua Nova. Lua crescente ou quarto crescente. Período que começa 7 dias após a lua nova, não há ocorrência de eclipses. Lua cheia se encontra em oposição ao Sol. É nessa fase que podem ocorrer, em certas condições, os eclipses lunares. Então, quando a gente tem lua cheia, eclipse lunar pode ocorrer. Lua minguante ou quarto minguante. Período que se inicia 7 dias após a lua cheia, não há formação de eclipses, assim como não há ocorrência de eclipses na lua crescente. Então, lua crescente, lua minguante, não tem eclipse. Os movimentos de rotação e revolução da Lua têm a mesma duração, 27 dias, 7 horas e 43 minutos, enquanto seu movimento de translação em torno do Sol, em conjunto com a Terra, é de 365 dias e 6 horas. Falei bastante, hein? Para você dar uma olhada mais, né, detalhada sobre as marés de cisígio e marés de quadratura, você dá uma olhadinha lá no... Como eu falo, gente? Me ajudei. No vídeo que eu gravei falando sobre maré de cisígia e maré de quadratura. Vamos correr aqui com o tempo que tá bem, né? Apertado o nosso tempo aí. Eclipse solar. Pode ocorrer quando a Lua se encontra na mesma direção do Sol. Então, quando a Lua está na mesma direção do Sol, imagine na sua cabeça uns tracinhos da Lua na mesma direção do Sol. Isso daí é o eclipse solar. Imaginou? Não? Então, fechem os olhos. Imaginem a Lua na mesma direção do Sol, no mesmo ângulo em que o Sol, na mesma direção em que o Sol
Imaginaram? Com os olhos fechados. Então, continuem com os olhos fechados e imaginem. Isso se chama eclipse solar. Eclipse solar. Apenas isso. Abram os olhos. Que eu tenho um recado importante. Como vocês viram, eu tô de novo com esse globo aí terrestre. Então, deu problema de novo na plataforma que eu tava utilizando, mas eu não vou parar de falar aqui com vocês. Então, vamos lá. Eclipse solar. Então, a gente fez essa imaginação toda quando a lua tá na mesma direção do sol, beleza. Eclipse lunar. Quando a lua está em oposição ao sol. Oposição ao sol. Tá, mas não entendi isso daí não. É quando a lua tá na fase de lua cheia. Eclipse lunar. Então, fechem os olhos de novo. Vamos fazer aquele exemplinho lá. Por favor, peço de verdade. Eu sei que vocês não estão com os olhos fechados. Então, peço que vocês fechem, por favor. Que é um exercício, assim, bem legalzinho pra gente entender esse trem aí. Então, olha lá pro sistema solar. Pensa, olha não, né? Que vocês estão com o olho fechado. Pensem no sistema solar, naquele vácuo onde tem buraco negro, galáxia, enfim. Pensa no sistema solar. Pensou? Então vamos lá. Agora a lua tá em oposição ao sol. A lua cheia, tá? A lua cheia ali, ela tá oposta ao sol. É a lua cheia, oposta ao sol, né? Conseguiram imaginar a lua oposta ao sol? A lua cheia, né? Então, ela não abre os olhos ainda. Além disso, dessas informações, a lua está oposta ao sol e ela é lua cheia. Além disso, tem um perfeito alinhamento entre o sol, a terra e a lua. Tá tudo alinhado. Sol, terra e lua. Lua tá oposta ao sol e ela tá na lua cheia. O sol, a terra e a lua, num alinhamento perfeito, estão no mesmo plano. Abram os olhos. Conseguiram imaginar? É isso que eu queria que vocês fizessem. Obrigada. Isso daí se denomina eclipse lunar. Beijo. Então vamos lá. Isso daí é o eclipse lunar. Entendi. Beleza, gostei. Fenômenos da lua, bora lá. O fenômeno da lua azul, apesar dessa denominação, não se refere à cor da lua. Ela, na verdade, se refere a uma segunda lua cheia que aparece em um mesmo mês. Isso daí, geralmente, acontece a cada dois anos, certo? E agora vamos ver a lua de sangue ou lua sangrenta. Isso daí acontece durante o eclipse lunar total, quando a Terra fica entre o Sol e a Lua. Então, pensa a Lua e o Sol, e aí a Terra no meio. A luz solar não alcança diretamente a Lua e, portanto, passa pela atmosfera da Terra e incide no nosso satélite em tons de vermelho. Superlua acontece quando a Lua está cheia durante seu ponto mais próximo da Terra. Lua negra ocorre na Lua nova. Na verdade, tem duas definições. Quando ocorre na Lua nova, a mais usada considera a segunda Lua nova em um mês, e quando o lado oposto da Lua é iluminado pelo Sol e apenas a parte da sombra fica virada para a Terra. Outra definição é quando não há luas novas durante todo o mês. Esse fenômeno só acontece em fevereiro pelo fato de esse mês normalmente ter 28 dias, enquanto o ciclo lunar é de 29,5 dias. Para finalizarmos, vamos para um exercício.
O movimento das marés é causado pelas atrações gravitacionais existentes entre a Lua, o Sol e a Terra. O posicionamento da Lua e do Sol em relação à Terra determina a amplitude de oscilação das marés durante, respectivamente. Então, grava bem o que eu vou falar, que eu só vou falar uma vez. Durante as luas novas e cheias, lua nova e cheia, o Sol e a Lua estão, respectivamente, o Sol e a Lua durante lua nova e cheia, em posição de conjunção. Então, o Sol, durante lua nova e cheia, está em conjunção e a Lua está em oposição durante lua nova e cheia. Lembra que a lua nova, ela tá entre, né, a Terra e o Sol. Então, a lua nova, ela tá sempre entre a Terra e o Sol. Geralmente, né? Não vou falar sempre, totalmente. Mas durante a lua nova, ela tá em conjunção com o Sol, né? Tá entre a Terra e o Sol. E a lua cheia, ela tá em oposição ao Sol. E assim finalizamos aqui esse vídeo 3 sobre geografia. Obrigada por assistirem, espero que vocês tenham gostado.